Essa semana foi cheia de fofoca, hein, gente? A gente vai falar do Mike Leão, um influenciador que avistou um OVNI lá na propriedade dele, aqui no Paraná, né? Tô até preocupado com isso. A gente também vai falar da Virgínia, né, gente? Que foi vaiada lá no Maracanã. A gente vai falar um pouco dos desdobramentos disso. E a gente vai falar de um outro influenciador aí que revelou no programa que quase foi agredido pelo marido de Larissa Manoela. Vou trazer atualizações para vocês do caso Jojo versus Malévola. Vou falar um pouquinho também de ex-BBB hoje, falar do Marcelo e do Jonas, do Marcelinho e do Jonas do último BBB, né? Parece que os dois teve uma treta aí no São João da Thay. E também vou falar um pouquinho daquela mulher de 37 anos que se passava por criança lá em Santa Catarina. É mais ou menos essas fofocas que a gente vai trazer no vídeo hoje. Então fica comigo nesse vídeo pra gente detalhar tudo o que rolou, hein? É isso? Bora lá então. Oi, eu sou o Luiz e esse é o Semana em Zoom, um canal que traz os principais acontecimentos da semana de uma maneira descontraída, divertida, sempre que o motivo tá, né? Sempre que as fofocas permitem. Mas sempre trazendo as melhores fofocas mais quentes aqui pra vocês. Então é isso, gente. Bora começar? Mas antes eu já vou pedindo para vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nada. Sempre que eu postar alguma coisa vai aparecer aí para vocês. E seguir também aqui nas redes sociais, né? Me segue aqui nas outras redes sociais para acompanhar tudo que vai rolar aqui nos vídeos, tá bom? E é isso, gente. E bora começar com o Mike, né? Um influenciador lá de Campo Largo, aqui do Paraná, né? Eu também sou do Paraná, que relatou uma série de acontecimentos lá na sua propriedade, né? Passou o dia todo gravando, ele já faz isso, né? Ele já é um influenciador que grava a rotina dele, ele tem uma propriedade rural, onde ele cuida de animais resgatados, né? E ali ele vai postando a rotina diária dele, ao acordar, tratar dos animais, conversa com os animais, se algum animal fugiu ali da propriedade, se não fugiu, o conserto das coisas da propriedade, construção das coisas na propriedade, essa é a rotina dele, o que ele grava, né? Ele grava a vida dele ali no dia a dia, e esse dia específico, que foi no dia 31, o dia dele foi um pouquinho diferente, tá? Ele já começou o dia ali gravando, que os animais estavam agitados, e os animais estavam vendo alguma coisa numa outra casa que ele tem para baixo ali na propriedade dele. Eu vou deixando os stories deles aí. É muito stories, então não vou conseguir deixar todos. Se você quiser ver todos, pode ir lá no perfil dele, é Mike Leão com Y. Vou deixar aqui pra vocês o arroba na tela. Gente, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ó. Ó, esse aqui é o alerta das aves. Ih, gente, tem alguma coisa. Olha... Todo mundo olhando lá pra baixo, tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no pasto. Ó, o grito, as aves estão gritando. Ó. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Olha os cavalos também. Ih. Ai, gente, será que é a onça? Ó. Gente, tem algo lá embaixo. Ó, os cavalos estão olhando os dois pra lá, ó. Ó. Estão vendo ali? Deixa eu colocar o zoom pra vocês verem, ó. Ó os animais agitados. Estão escutando o alerta? Esse ali é o alarme de perigo das aves. Lá ele fez um destaque onde está tudo o que rolou no dia dele lá no dia 31 do 5. Eu vou conversar aqui um pouquinho os principais motivos, né? E aí nesse começo ele já relata que os animais estão estranhos, que os animais estão vendo coisa, que não é comum os animais estarem daquele jeito. E aí numa sequência de stories ele começa a ouvir um barulho. No começo ele até pensa ser uma onça que foi da propriedade e tal. E depois que pode ser um outro animal que está na propriedade, mas em momento algum ele fala de extraterrestres, de ET, de nada disso. Bada. Aqui, ó, um palanque quebrado. Acho que alguém pulou a cerca. Ó. Alguém pulou a cerca da minha casa. Vou ter que arrumar isso aqui, hein? Alguém quebrou o palanque. Que bosta, hein, galera? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele de pé aqui até eu voltar aqui.
Gente, eu tô descendo lá arrumar. E, gente, não sei se vocês repararam no céu hoje. Na verdade, desde o Rio Grande do Sul até aqui no Paraná. Tem gente que vai dizer que é normal. Gente, vocês viram a quantidade de risco de fumaça de avião, de naves, lá do que é isso? Que tá no céu, gente. Olha aqui em casa, a quantia também, ó. Tem um aqui, tem outro ali, tem um ali, aqui, ó. Aí mais um lá no final. É como se tivesse vários aviões, gente, vindo assim... Mas muitos aviões, isso nunca aconteceu. Tipo, só aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, tem um fazendo agora. Ó, gente. Que estranho isso. Vocês estão vendo? Pera aí, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ó. Ali, ó. Um risco ali. Tá acabando de ser feito, ó. De um avião. Daí tem outro em cima. Aí aqui tem outro grandão, ó. Pera aí, ó. Passa aqui. Aí aqui tem outro e ali tem outro. Gente, não é normal isso, ó. Ali tem mais um avião fazendo isso, ó. Parece um caça, ó. E olha a quantia já. Gente, aqui tem muitos, ó. Pera aí, ó. Ó, ele tá fazendo um... O caso começa a virar para esse assunto quando ele começa a falar que esses barulhos não parecem um barulho de animal, parece que o barulho tá dentro da cabeça dele, parece que tem alguma coisa tentando se comunicar com ele. E isso vai piorando até que à noite, quando anoitece na propriedade, ele consegue gravar ali o que seria uma nave, um disco voador, uma nave, um OVNI, que é um objeto voador não identificado, né? E aí ele até grava assim num tom descontraído, olha que bonito, olha aquelas luzes ali. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Senhor. Vamos, Billy, vem. Ó. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, eu fui pegar um negócio lá dentro, né, pra me proteger. Os animais estão soltos. Gente, não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo uma pessoa engasgada? Tipo... É assim... Tipo, uma respiração... Não sei explicar, gente. Vocês escutaram ali no áudio ali? Eu não vou descer lá embaixo, né? Eu não sou louco, mas... Era tipo... Sabe, tipo a pessoa engasgada? Vou fechar os animais. Deus me livre. Vou trancar todo mundo agora. Vamos pra dentro, vem. Ai, gente, credo. Aquilo não é uma onça, não. Com certeza não é um felino. Meu Deus, o que é isso? Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte, gente. Isso... E essas luzes que ele grava aí na propriedade, que as imagens que vocês estão vendo aí, é num lugar remoto, assim, né? Que é no alto de uma montanha, que não tem ninguém, não tem estrada, não tem como tá tendo nada, nenhuma festa, nenhum evento ali, não tem outra propriedade, né? Até deixaram imagens do GPS, do Google Earth, né? Para poder comprovar que realmente não tinha nada naquela localidade. E assim, gente, eu não sou um entusiasta, né, dessa vida alienígena. Eu acho que o mundo é muito grande pra gente estar aqui sozinho. Isso eu acho sim. Mas não sou esse entusiasta que fica empolgado, que vou procurar as coisas, que leio reportagens sobre, que assisto coisas sobre. Não sou essa pessoa. Mas olhando ali, né, as postagens dele, assim, é a primeira vez que é filmado aparentemente em tempo real, já que foi por os stories do Instagram. Você percebe que não tem uma edição, você percebe que vai acontecendo, ele vai filmando. Você percebe que ele vai ficando nervoso ao passar dos vídeos, né? Ele vai ficando tenso, vai ficando agitado. Não sei, dessa vez eu achei bem diferente de outros casos, né? A gente já teve outros relatos, outros casos. Você aí também em casa deve ter tido alguma pessoa que já relatou que viu alguma coisa.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Mas nesse caso específico foi filmado até com uma certa nitidez, né? Normalmente esses objetos são filmados, parece que tá vendo uma ultrassom. Parece que você tá vendo um raio-x, assim, de tão ruim que tá a filmagem, de tão desfocado e tal. Nesse caso, até que tava apresentável, assim, pra distância que ele tá filmando, né? Porque quando ele retorna o zoom da filmagem, você percebe que é muito longe, que tá muito longe o objeto, assim. E é redondo, galera. Estão vendo? Ó. Gente do céu, o que é aquilo? Gente, ali não tem estrada, não tem serra, não tem nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso aqui, ó. A minha câmera não consegue focar. Olha, galera, estão vendo ali as estrelinhas? Gente, meu Deus, eu tô com medo. O que é isso? Gente, não é possível. Gente, não é possível, galera. Não é possível isso. Uau, o que é isso, gente? Eu tô com medo, caralho. Gente, eu não sei, olha. É muito grande. É grande. E pisca, ele tá rodeado de... E como ele tá filmando o objeto e falando em cima ali, gravando pro Instagram, não parece ter sido editado. Não parece ter sido um vídeo feito e depois mexido para poder postar. Parece que ele tá relatando realmente o que ele tá vendo, assim. E isso levantou esse assunto para o mundo inteiro, não foi só para o Brasil, tá? E aí parece que muitos ufólogos, né? Para quem não sabe, o ufólogo é quem investiga esses casos de OVNIs, né? Quem estuda isso, né? Os objetos voadores não identificados. Parece que muitos, tantos do Brasil quanto do mundo, entrou em contato com ele, né? E aí muitas reportagens foram gravadas, inclusive esse vídeo está saindo no domingo. O Fantástico provavelmente vai soltar uma matéria sobre isso também. Outros canais gravaram lá com ele, né? Parece que o SBT gravou, a Record gravou também. Então, assim, foi um assunto que levantou muitas suspeitas, né? Até durante o próprio vídeo, né? Ele fala da movimentação de aviões ali em cima, ele mostra as fumaças, grava alguns aviões passando. Ele fala que não é comum esse tanto de avião passar ali naquela mesma região, que ele mora ali no interior do Paraná, em Campo Largo, né? Não tão interior assim, porque é da região metropolitana de Curitiba, que é a nossa capital, mas ele acha estranho. Outras pessoas também que moram na região achou estranho esse monte de avião passando. E eu confesso que eu também achei bem estranho, tá? É uma história que dá para deixar uma pulguinha ali atrás da orelha. Para quem já tem tendência a acreditar nisso, eu acho que é uma história que realmente convence, te deixa meio com medo e tal. Vamos ver, né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Aí depois disso, aí surgiu várias pessoas falando. Teve previsão aí do pessoal que prevê as coisas, esqueci agora. O pessoal que adivinha as coisas, que prevê, esqueci o nome desse pessoal. Mas teve algumas previsões aí dizendo que o ZT vai aparecer no jogo de futebol, na Copa do Mundo, vai lá no gramado. Confesso que eu fiquei até curioso, né? Seria legal aparecer, né, gente? Mas enfim, é isso. E alguns famosos interagiram com o Mike, né? Um dos famosos aí que interagiu é a Yasmin Brunet, modelo, que foi ex-BBB também, né? Ela chegou a comentar no Twitter, fazer várias postagens dizendo que essa não é a primeira vez que eles aparecem, eles já estão entre a gente, eles estão disfarçados entre a gente, que ela acredita nisso. Vou deixar os tweets dela aí para vocês dar uma olhada também e tirar as próprias conclusões, né? E depois ela vem com um vídeo onde ela volta a falar sobre o assunto, né? Ela respondendo uma caixinha de perguntas ali, e ali ela começa a falar dos estilos de ET que tem, da divisão deles, e que alguns imitam humanos, outros têm aparência assim, outros têm aparência assado. Vou deixar o vídeo dela aí pra vocês também. Tá, vamos lá. A aparência deles, muitas diferentes. Tem uns que parecem humanos, porque eles fingem que são humanos. É foda falar sobre essas coisas, né? Porque a pessoa fica parecendo completamente maluca, mas eu não tô nem aí, sinceramente. Acho que não falta muito pra aparecerem, e aí vai ser aquele prazer de dizer eu avisei. Tem uns que parecem humanos, tem uns que parecem animais, tem uns que são aqueles Greys, que é aquele que aparece em todos os filmes, que é o cinza pequenininho.
Só que ele também é trabalhador de várias outras raças. Então, assim... Mas já vou aproveitar o vídeo aqui, gente. Aproveitar que vocês viram os vídeos aí para perguntar a opinião de vocês. Vocês acreditam ou não, gente? Para vocês é real, não é real? Foi armado, não foi? Muita gente estava dizendo também que era para promover um filme, né? Que tá para lançar um filme aí do Steven Spielberg, falando sobre a temática, falando sobre o assunto. Muita gente acusou o influenciador de estar fazendo propaganda velada, né? Quando você não fala que é uma propaganda e faz uma propaganda. Mas ele falou que nem conhece Steven Spielberg, que nem sabe de filme nenhum. E pelo jeito que ele ficou nervoso com a sequência de coisas que aconteceram na fazenda dele, eu acho que realmente ele não estava fazendo propaganda nenhuma, tá? Ele já fez outras propagandas, né, para outros lugares, mas acho que para esse filme não era propaganda. Inclusive a Yasmin Brunet, né, que foi a famosa que comentou aí, ela também foi acusada de estar fazendo propaganda para o filme. E também foi desmentido, né? Uma outra famosa que o próprio Mike aí soltou nos stories dele foi a Anitta, dizendo que se ele precisasse de ajuda, era para ele chamar ela, né? E aí o pessoal começou a zoar, o que a Anitta tá oferecendo ajuda para ele, o que a Anitta entende de ET e tal, nossa... Foi o assunto da semana aí na internet, já resolvi trazer logo de cara aqui para vocês. Para quem tava esperando falar sobre isso, tá aí o assunto e agora vamos entrar em outras fofocas. Vamos falar da Virgínia, gente? Vamos. Eu sei que a gente fala da Virgínia em todos os vídeos aqui, mas ultimamente tá impossível não falar da Virgínia, né? Mesmo que eu quisesse fugir da temática Virgínia, não teria possível, porque toda semana ela causa e aparece aqui. Dessa vez, gente, nem foi ela que causou, foram as pessoas que causaram com ela lá no estádio do Maracanã, no último amistoso da seleção brasileira, né, Brasil e Panamá. Em um determinado momento do jogo, o pessoal começou a puxar um coro aí, ei, Virgínia, vai. Aquilo que vocês já sabem, vou deixar o vídeo aí pra vocês, Eduardo corta o finalzinho ali pra não derrubar meu vídeo. Mas enfim, puxaram esse coro aí e o pessoal começou a buscar onde ela tava ali no estádio, começaram a filmar ela, a reação dela. E eu confesso, gente, que mais uma vez achei bem desnecessário, tá? Horrível. Horrível. Eu não entendo, eu entendo que a Virgínia é uma pessoa muito hateada, isso eu entendo que a Virgínia tem muitos problemas, já falei isso aqui em outros vídeos, mas nesse caso eu confesso que eu não entendo o que foi esse ataque no campo de futebol, né? Se você pegar ali o caso dela com o Vini Júnior, pelo que vazou na mídia, o fim do relacionamento foi por uma traição do Vini Júnior. Então, na realidade, se alguém teria que estar sendo atacado ali no campo ou questionado sobre esse assunto, se foi sobre esse assunto, seria o Vini Júnior e não a Virgínia. E aí, quanto a ela divulgar bets e tal, não é só ela que deveria estar sendo atacada, né? Todos os canais de televisão deveriam estar sendo atacados, os programas de televisão, inclusive os jogadores de futebol e os times de futebol que tem apoio de bet, que tem patrocínio de bet. Eu então acho que também não foi por esse motivo. Eu acho que foi pelo simples fato, gente, da Virgínia ser mulher e representar algum tipo de ameaça para esse bando de homem hétero, tá? E aí eu fico mais incomodado de assistir, e o que me deixa com mais nojo de assistir é ver que muita mulher também participou desse coro, sabe? Em vez de ter solidariedade ou sororidade, né, como o pessoal fala, com a própria Virgínia interromper os parceiros ali, namorado, amigo, marido, que seja, de continuar fazendo isso, não. Elas apoiaram o coro, engrossaram o coro e fizeram parte daquela vergonha, que pra mim foi uma vergonha, tá? Isso é uma vergonha. Eu acho que ninguém merece passar por tamanho desrespeito, independente do que a Virgínia faça. Eu acho que aquilo ali foi descabido, foi falta de respeito com ela. Eu acho, igual eu já falei outras vezes aqui, você tem o direito de não gostar da Virgínia, assim como eu também não gosto de muitas coisas que a Virgínia faz, não apoio a Virgínia. Longe de mim ser um fã da Virgínia, mas eu acho que como um comunicador aqui falando pra vocês, eu acho que aquilo ali não se faz, não é desse jeito que se protesta, né? Então eu acho que acuar alguém dentro de um gramado, ali dentro de um campo, com um monte de gente gritando sobre você, eu acho que independente do que ela tivesse feito, eu acho que foi um pouco pesado demais, né? E algumas pessoas saíram em defesa da Virgínia aí, né? E a própria Virgínia, gente, também se defendeu, e nos stories ela relatou que se sentiu acuada, ela falou um pouquinho, ela deu um textão lá nos stories, né? Ela falou um pouquinho também de toda vez que ela vai fazer participar de grandes coisas, assim como foi a participação dela na escola de samba
ela é totalmente hateada, ela é criticada, ela é exposta ao ridículo. E aí ela deu um textão lá falando que se sentiu ameaçado, se sentiu acuado assim, que não gostou, que ficou muito mal. É triste, né, gente? É triste da gente ver isso, um negócio desse. E aí no final do texto ali, né, ela aproveitou para encorajar outras mulheres para não se sentir ameaçada, não se sentir acuada, e sempre que tiver vontade de seguir em frente com os seus sonhos, com as suas vontades, ela falou que é para fazer. E em passar por cima desse hate todo aí que as mulheres estão acostumadas a receber, né? E outras pessoas também se manifestaram ali a favor da Virgínia. Uma delas é o próprio Vini Júnior, tá? Isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira o Vini Júnior já postou, fez um textinho ali no Instagram e postou o seguinte, ó. O ambiente foi mágico hoje no Maracanã, mas queria pedir com todo carinho para não ofenderem a Virgínia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem. Vamos juntos pelo Hexa. A Virgínia repostou esses stories do Vini Júnior e colocou obrigado. Outra famosa que saiu aí, que provavelmente ninguém esperaria, né? Que viesse na defesa da Virgínia foi a própria Luana Piovani. A gente já relatou aqui no canal, ó, vários acontecimentos entre as duas aí que gerou até justiça, né? Até processo aí na justiça tem. E mesmo assim a Luana veio, dessa vez veio para defender a Virgínia. A Luana falou o seguinte lá, ó. A Luana disse que ficou estarrecida ao ver a cena e que chegou a sentir um amargor na boca ao ver como a Virgínia estava sendo tratada no campo, né? Vou deixar os stories aí da Luana Piovani também para vocês. Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome lá da coitada da pobre menina rica. Cara, que coisa horrível. Como é que pode? Como é que se sentem nesse direito? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito desrespeitoso e com todas as mulheres. E o Luciano Huck foi um outro famoso também que veio na defesa da Virgínia. O Luciano Huck, que foi criticado junto com a Virgínia aí algumas semanas atrás, após o anúncio do quadro que a Virgínia vai ter no programa dele. Ele saiu em defesa da Virgínia aí, falando que lamenta a normalização dos ataques e julgamentos nas redes, e afirmou que situações como as vividas pela Virgínia ali, quando acontece presencialmente, elas tomam dimensões ainda mais duras, né? É violento, é desumano, é cruel. Então isso que o Luciano Huck escreveu ali nas redes, que também recebeu um obrigado ali da Virgínia, né? Dentre outros famosos ali, né? Que no próprio post ali do acontecimento também já estava defendendo a Virgínia, né? Os próprios amigos, o Lucas Guedes, o Álvaro, a Rafa Uckmann, outros famosos ali também na sequência saíram em defesa ali da Virgínia. Eu já dei minha opinião aqui, achei realmente desnecessário. Acho que o homem hétero, quando quer ser babaca, ele consegue. Então enfim, né? É isso que rolou aí. A Virgínia já está envolvida em outros escândalos aí, outros casos, né? Até uma notícia aí de corrupção, de desvio de dinheiro saiu aí sobre ela. Mas eu não vou comentar aqui ainda porque não saiu toda a notícia, não tem todas as provas, então não quero ser leviano aqui também e inventar coisas, né? Mas se sair a gente traz aqui no próximo vídeo, a gente fala da Virgínia de novo, tá bom? E aí bora trocar de assunto. Vamos falar de uma outra treta agora, hein, gente? A gente vai falar de uma treta que envolve algum influenciador e o marido da Larissa Manoela, tá? O Ai Lázaro, que é um influenciador forte aí das redes sociais, tanto do Instagram quanto do TikTok, ele estava gravando um programa que tem no YouTube, que chama Queimei a Língua, onde eles cozinham e fofoca e ri, enfim. E eles estavam contando histórias sobre pessoas, como se já foram agredidos, como que foi e tal. E ele resolveu contar essa história aí, que ele estava num bar no Rio de Janeiro, e ele foi peitado ali pelo André, o sobrenome não vou saber falar, mas enfim, o André, marido da Larissa Manoela, vai aparecer a imagem aí pra vocês, falando que era pra ele tirar o olho, que ele tava olhando. E aí o Ai Lázaro brinca com a situação, né? Porque o Ai Lázaro, pra quem não sabe, eu acho que ele é gay, não sei se ele é bissexual, não lembro. Mas ele até fala que era mais fácil ele estar olhando pro marido do que pra Larissa Manoela, mas esse não foi o motivo da treta, né?
Ele fala que não tinha entendido até hoje o que tinha rolado, porque ele tinha levado esse empurrão aí, e que não tinha entendido que se ele estivesse olhando pra Larissa é porque ele era fã dela e cresceu vendo ela na televisão e provavelmente estaria encantado por ver ela, né? O marido da Larissa Manoela, que é o rolê mais aleatório da minha vida. Você nunca contou isso, verdade. Mano, eu acho que aconteceu alguma coisa que ele achou que eu tava olhando porque pra Larissa Manoela, mas é porque ela é a Larissa Manoela, então ele chegou assim, ó. Mentira! O que você tá olhando? Perdeu o quê? Assim, peitando. E eu, tipo assim... Aí tinha um amigo da Carol comigo e aí todos os amigos dele vieram e falaram, não, ele tá doido, tá bom, eu acho que ele tava bêbado, sei lá o que ele achou. Por isso que é aleatório, porque eu não conheci ele, não conheci ela, não conheço ninguém. E ela é famosa, né? Então se eu estivesse olhando, meu TDAH fez eu ficar olhando pra Larissa Manoela. Se eu visse a Larissa Manoela, eu ia olhar pra ela também, uai. Mas a história não parou aí. Esse corte, um pedacinho desse programa viralizou, o corte viralizou nas redes sociais. E alguns amigos do André vieram a público para dizer que a história não foi bem assim. E aí começaram a relatar outra situação. Parece que um amigo do Lázaro estaria dando investidas em uma amiga da Larissa Manoela, uma amiga do André, né? E essa amiga seria comprometida e esse cara estaria enchendo o saco ali em cima, não deixando a menina curtir a festa e tal. Parece que é algo relacionado a isso. Até a própria menina veio a público relatar a situação e eu vou ler algumas coisas aí pra vocês, ó. A Natália Viva, que é uma das amigas, disse o seguinte, ó. Eu estava lá. Não foi isso que aconteceu. Um dos amigos dele estava importunando nossa amiga comprometida. E o que o André fez foi ajudar a Gabi e pedir para se distanciarem, já que o menino não ia embora. A própria menina disse o seguinte nos comentários lá. Isso é mentira, o amigo dele estava me importunando, insistindo para ficar comigo e me segurando pelo braço. O André viu a cena e foi me ajudar, já que o cara não ia embora. No final, o Lázaro inclusive foi pedir desculpa pela atitude péssima do amigo, que criou toda a confusão. Que desnecessário criar essa mentira depois de tanto tempo só para aparecer em cima do nome dos outros. Um outro amigo também comentou. É um absurdo espalhar esse tipo de mentira. A verdade é que o amigo desse indivíduo abordou minha namorada... Não é um amigo não, é um namorado da menina. Abordou minha namorada e chegou a agarrá-la pelo braço. Como eu não estava presente no momento, o André interveio para tirá-la daquela situação. Assim que voltei e soube do ocorrido, fui tirar satisfação, pois fiquei extremamente revoltado com a falta de respeito. É inacreditável, pô. Tanto que pediram desculpa depois. E aí, o Lázaro viu essa situação aí, viu o pessoal rebatendo ele nos comentários, e ele gravou um vídeo, acho que um pouco no deboche, e um pouco tentando realmente se explicar ali, né? Porque ali no relato, o pessoal diz que ele foi pedir desculpas depois, mas isso ele não assume ali, né? Ele fala que quem foi empurrado foi ele, não foi o amigo, a satisfação não foi tirada com o amigo, foi tirada com ele, e que ele não tinha nada com isso. Se realmente essa história fosse verdade, ainda assim continuaria estranho e ele não teria mentido lá no programa, né? Que ele fala que ele foi peitado pelo marido da Larissa Manoela e que ele não entendeu o motivo. E aí ele fala que realmente ele foi peitado, não entendeu o motivo mesmo, e que se o motivo foi esse, não era pra ter sido ele peitado, era pra ter sido o amigo e ele não tinha nada com isso, ele ia continuar não entendendo o motivo. Esclarecer aqui, né? Essa semana saiu o episódio do Queimei a Língua, ontem, aliás. E, como sempre, em todo episódio, as Caróis me fazem perguntas, na verdade faz pro convidado. E dessa semana, a pergunta pros convidados era se eles já tinham brigado. A gente entrou nesse assunto, se já tinha brigado alguma vez em alguma festa ou não sei o que, entendeu? A gente do nada entrou nesse assunto. E eu lembrei de uma história de que quando eu tava no Rio de Janeiro, o cara chegou e me peitou brigando comigo, né? E eu fiquei sem entender, porque era um rolê muito aleatório, porque o cara era o marido da Larissa Manoela, e eu não conheci ele, não conheço a Larissa Manoela pessoalmente também, só conheço o trabalho dos dois. Então eu fiquei sem entender, eu fiquei, gente, por que esse cara tá querendo me bater? Enfim, esse corte saiu em algumas páginas, e tem vários comentários de gente tentando entender o que aconteceu, porque eu falei no corte também que eu não entendi. Porque o que aconteceu? Eu tava no camarote, do nada me peitou, e com a seguinte frase, perdeu o quê? Tá olhando assim, por quê pra mulher dos outros? Gente, eu, na hora, eu não sei se eu viajei na maionese, foi isso que eu falei no corte, não sei se eu viajei na maionese, se eu tava olhando pra mulher dele, e eu achava que era isso até hoje, porque, exatamente o que eu falei, tem vários comentários nas páginas, inclusive de amigos deles, que falaram que meu amigo, ele tava dando em cima de uma menina que tava comprometida da roda deles.
Só que quem levou a peitada fui eu. Enfim, mas muita gente se dividiu ali nos comentários, dizendo que ele tava fazendo de sonso, ele contou a história pra ganhar engajamento mesmo. Muita gente já dizendo que o marido da Larissa Manoela não é flor que se cheira. Já teve outros casos aí de outros rolos dele. Enfim, gente, essa foi uma tretinha aí, uma treta diferente do mundo dos famosos aí, que eu resolvi trazer pra vocês, pra gente mudar um pouco o nicho também, né? A gente tá trazendo sempre as mesmas pessoas aqui, vamos dar uma mudada aí, né? E falando em trazer sempre as mesmas pessoas, vamos dar uma atualizada naquele caso lá da Jojo Todinho e da Malévola. A delegada, deixa eu dar o nome dela aqui, ó, Aurian Miranda Fernandes, pediu à justiça a prisão preventiva de Malévola Alves e Raíssa Pugliese durante uma investigação que envolve Jojo Todinho. As duas são investigadas por supostos atos de perseguição, intimidação, ameaças e ataques direcionados à influenciadora nas redes sociais. Segundo o inquérito, Jojo relatou às autoridades ter sido alvo frequente de vídeos e publicações com ofensas relacionadas à sua imagem e comentários considerados humilhantes. A investigação também inclui um episódio em que as influenciadoras teriam ido até o condomínio onde a cantora mora. O caso agora será analisado pela justiça, responsável por decidir se o pedido de prisão será aceito. Então assim, ó, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não pipocou aí nenhuma resposta da Malévola ou da Rai Pugliese, mas se pipocar a gente vai trazer aqui, tá? Eu vou pesquisar até na hora de publicar esse vídeo. Se até a hora que eu publicar aparecer alguma coisa, vai pipocar agora pra vocês aí o que a Malévola e a Rai falou, tá? Mas enfim, gente, essa foi uma atualização aí do caso. A gente cobriu esse caso aqui, lembra? De toda aquela briga que foi marcada lá no Largo do Bambu, do Bangu, que a própria Jojo marcou e depois desmarcou, dizendo que ela não era dessas coisas, que ela era uma nova pessoa, que ela era da paz e que o povo tava invertendo as coisas. Essa treta aí mesmo, que não rolou, que não teve, mas a Malévola e a Raíssa Pugliese foi lá pro Rio de Janeiro, realmente foram até o condomínio da Jojo, essa história é real, e eu cobri aqui pra vocês também, trouxe todas as informações aqui na época. Bora ver no que vai dar aí, bora ver se vai rolar essa prisão mesmo, tá, gente? Se rolar, a gente traz aqui nos próximos vídeos. Agora vamos falar um pouquinho de ex-BBB, né? Uma coisa que tá em todos os vídeos aqui também, praticamente, falando de ex-BBB. E dessa vez a gente não vai falar nem da Trindade, vai. A gente não vai falar nem dos Eternos e nem de outros BBB mais famosos aí. A gente vai descer um pouquinho a ladeira, tá? A gente vai falar do Jonas e do Marcelinho. Tá rolando o São João da Thay, né? Aquela famosa influenciadora do Maranhão. Vai aparecer aí pra vocês também a imagem. E aí parece que durante um passeio de barco ali que rola durante essas festividades dela, o Marcelinho e o Jonas se desentenderam por conta da Chay, né? A Chayane Andrade aí, que também é uma das ex-participantes do BBB 26. Segundo informações, a Chay estava dançando com o Jonas, enquanto o Marcelinho tentava chamar a atenção da Chay para conversar com ele, e o Jonas não teria gostado dessa interação. O Jonas parece que teria entendido que o Marcelinho queria afastar a Chay dele, como para ele sair de perto da Chay, alguma coisa relacionada a isso, e mandou o Marcelinho ir se fu, você já sabe o que é, né? E aí parece que o Marcelinho teria ficado mal, teria chorado. Muita gente ali teria ficado contra o Jonas durante esse evento. E aí o pessoal começou a reviver as coisas na internet, né? Os comentários começaram a reviver que o Jonas realmente é um quinta série. É mais uma treta quinta série pro Jonas. Que o Jonas não sabe se comportar. E aí outras coisas mais pesadas que eu não vou trazer aqui, gente. Mas é só para relembrar que existem outros BBBs que também estão causando aí, tá? Mas enfim. Agora vamos mudar totalmente o assunto e vamos falar de uma mulher, uma menina, né? De 37 anos, que estava se fazendo de crianças, passando por 12 anos. Vou mostrar a imagem aí pra vocês. E aí, gente, vendo essas imagens, o que vocês me dizem? Parece uma criança? Parece que tem 12 anos? Eu olhando de cara, já acho que não tem, gente. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum... Pra mim, você tem que estar muito desconectado da realidade, gente, pra você acreditar que uma mulher com essa aparência, e já vou tirar aqui o meu da reta, não tá falando de peso, hein, gente? Tô falando da aparência mesmo, é pé de galinha, é marca de expressão, é isso. Teria 12 anos, gente. Ela não tá mentindo que tem 20 e poucos, ela tava mentindo que tem 12. E uma família de Santa Catarina acreditou nessa história. E se eu falar pra vocês que a família de Santa Catarina não foi a primeira a acreditar nessa história. Essa mulher já tem reincidência nesse mesmo crime, né? E aí, ela tá sendo investigada, vai ser acusada do crime. E eu vou deixar as imagens aí pra você. E tem um vídeo aí da família dando uma entrevista pro SBT, se eu não tô enganado. E a mulher
mulher fala que ela se apegou à menina, que fez mamadeira, que dava chupeta, que a menina falava que amava ela e tal, e que ela foi se apegando, se afeiçoando como filha e tal. A gente, não sei. Ela me conquistou. Eu fiz mamadeira pra ela, eu dava chupeta, eu fazia ela dormir, eu cantava musiquinha pra ela. Gente, que vergonha. Eu não queria ser tão racional nessa situação. Eu até queria ser um pouco mais emotivo para tentar entender o que levou a família a ajudar essa mulher. Mas não, se olhando as imagens não dá, gente. Não dá pra crer. Não dá pra crer que alguém conseguiu cair nessa história. Alguém conseguiu ser enganado e eu vou falar pra vocês. Ah, mas ela foi rápido, descobriu rápido. Ah, com certeza foi alguns dias, uma semana não, gente, foi 14 meses. 14 meses que essa mulher se passou por criança e só foi descoberta porque uma tia se incomodou. Uma tia se incomodou com a situação porque não acreditava na mulher e aí foi procurar e descobriu outros casos e quando foi buscar a foto desses outros casos, descobriu que era essa menina, essa mulher, né? E aí levou pra polícia, a família levou pra polícia e ela foi presa, né? E tá sendo investigada. A gente, não sei, eu achei um absurdo, tá? E aí parece que essa família é evangélica, né? Parece que a menina teria pedido acolhimento na igreja e talvez por isso fosse um pouco mais inocente. E aqui eu não tô falando que os evangélicos é inocente. Não quero falar de igreja aqui para o pessoal não distorcer o que eu tô falando. Mas eu acho que por justamente ali ter ido na igreja, acho que o pessoal acreditou mais fácil. Ela relatava que ela tinha autismo, que ela teve problemas de abuso infantil, que ela fugia de um pai abusivo. E que ela também teve problemas hormonais aí durante a infância, e o que levou ela a ter aquele corpo, né, que vocês estão vendo aí na imagem, e essa expressão mais velha. Mas, gente, não dá. Não dá pra eu olhar essa imagem dessa menina chupando chupeta, dessa menina não, eu também já tô falando como se ela fosse uma criança. Dessa mulher chupando chupeta, mamadeira, tomando danoninho, não dá pra mim ver isso e falar, nossa, realmente, ela tem cara de 12 anos. Não dá. Essa família foi muito inocente, não sei o que rolou aí nessa história, mas essa família foi muito inocente, para não dizer tapada, né? Mas enfim, essas foram as fofocas da semana, gente. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí um pouco dos assuntos que se atualizaram durante a semana, né? Desde lá do OVNI que apareceu lá em Campo Largo. E OVNI, ó, se for aparecer aqui em Londrina, não aparece pra mim não, hein? Que eu tenho medo dessas coisas aí e eu não vou relatar pra ninguém. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já vou aproveitar para lembrar vocês, para quem não deixou o like aí, né? Deixa o like aqui, deixa o joinha aí pra mim. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se puder compartilhar o vídeo aí com quem também gosta de fofoca, eu vou agradecer muito. Me segue nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.